Olá, nessa videoaula vamos falar sobre relações. Então começamos, na verdade, com um exemplo aqui para a gente entender o que é uma relação no na matemática, para depois apresentarmos uma definição precisa e formal. Então, na matemática, uma relação entre dois objetos x e y, ela vai ser representada por um símbolo R e que torna a expressão x, r, y uma proposição, né? Então, lembrando da lógica, o que é uma proposição? É algo que a gente consegue julgar como sendo verdade ou falso, né? Ou a gente pode atribuir valores lógicos verdadeiros ou falsos. Então, por exemplo, o céu é azul. Então, isso aqui você claramente diz que essa é uma frase verdadeira, né? Mas se eu colocar o céu é vermelho, então a gente vai, a menos, é claro, de alguns horários do dia ou alguns fenômenos, né? A gente vai dizer que essa frase é uma frase falsa. Então, é uma proposição. Então, uma relação seria um símbolo, né? Que relaciona dois objetos, tal que se eu colocar cada objeto do lado desse símbolo, isso se torna uma proposição. Bom, pode parecer meio confuso, mas com os exemplos vai ficar bem claro. Então, por exemplo, o primeiro símbolo de relação que a gente tem é a igualdade. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, se eu der alguns exemplos, né? 3 é igual a 2 mais 1. Aqui eu tenho um objeto x, aqui eu tenho um objeto y, representado por essa expressão 2 mais 1, e aqui no meio eu tenho um símbolo de relação, certo? Então, claramente, vocês vão dizer, essa igualdade é uma verdade, né? 3 realmente é igual a 2 mais 1. Mas se eu escrever 5 é igual a 4, bom, isso já não é uma verdade, mas ainda assim é uma proposição que a gente pode dizer falsa. Outro exemplo, a relação de menor igual. Então, também para números, né? Se eu coloco aqui 2 é menor ou igual a 3, claramente vocês dizem que isso aqui é falso. 2 é menor ou igual a 2, né? No caso, valendo a igualdade, então isso aqui também é verdadeiro, né? Agora, se eu escrever 3 menor ou igual a 2, isso aqui é uma proposição falsa. Então, esse aqui é um outro exemplo de relação matemática. A relação de inclusão, né? De estar contido entre conjuntos. Então, a gente sabe, né, que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né? Então, essa expressão aqui, onde eu coloco um objeto de um lado, um objeto do outro e o símbolo da relação no meio, ela vira uma proposição que é verdadeira. Agora, se eu escrever os reais, está contido no conjunto dos racionais, né? Repara que eu tenho uma expressão parecida, um objeto x, um objeto y, o símbolo de relação, mas neste caso aqui ela é falsa. Então eu tenho um caso de uma proposição verdadeira e uma proposição falsa. Outros exemplos. A implicação lógica, né? Uma proposição P implica uma proposição Q, né? Dependendo das tabelas verdades, né? A gente tem que isso aqui vai ser uma proposição que é verdadeira ou falsa. A relação de congruência, que aqui pode significar dois. Esse símbolo pode ser carregado em duas teorias diferentes, né? Então poderia ter um triângulo ABC é congruente a um triângulo EFG, por exemplo, né? E aqui a congruência a gente tem aqueles casos lado, 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 ângulo, 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 né? Ângulo, ângulo, né? E assim por diante. Ou também esse símbolo aqui é carregado pela congruência módulo M, né? Então a gente diz que A é congruente a B módulo M, C e somente C, né? O M divide o B menos A. Né? Então é a definição de congruência módulo M. Aqui a gente está falando de uma relação de números, no conjunto dos números inteiros, né? E aqui em cima a gente está falando de uma relação da geometria, né? São símbolos diferentes. Outro símbolo também de relação é o símbolo de pertence, né? Então, para conjuntos e para elementos, então a gente sabe que 1 pertence ao conjunto dos números naturais, né? A gente sabe que -1
pertence ao conjunto dos naturais. Se a gente escrever isso aqui vai dar uma proposição que é false. Então, olha só, a gente sempre tem essa expressão, né? Um símbolo X, um símbolo de relação, o objeto X, um símbolo de relação e o objeto Y. Observe nessa última proposição aqui, nesse último exemplo aqui, F, desse símbolo de pertence, que os símbolos, os objetos X e Y, eles podem ter naturezas diferentes. Então, nesse caso, a pertinência ela faz sentido se o primeiro símbolo é um elemento e o segundo símbolo é um conjunto. Se eu escrever N pertence a 1, isso aqui não necessariamente faz sentido, né? Então, se eu escrevo um triângulo ABC pertence ao número 34, né? Outra coisa, né? Eu tenho a expressão x, r e y, mas 34 é um número, ABC aqui é um triângulo, né? Um objeto da geometria, mas essa expressão não faz sentido. Então, a relação, né? Então, o símbolo de relação R aqui, ele está relacionado, né? Ele vai estar identificando duas naturezas de objetos também. Então, vai estar carregando essas naturezas de objetos. Então, símbolo de pertence quer dizer que aqui desse lado eu tenho que ter um conjunto, aqui do lado esquerdo tem que ter um elemento, né? O símbolo de menor igual, eu tenho que ter pelo menos números aqui, ou alguma coisa que eu consigo comparar com essa relação aqui, certo? E o símbolo de equivalência, que é esse símbolo aqui, eu tenho que ter proposições dos lados, né? Eu não consigo colocar equivalência entre números, né? Então, por exemplo, igual muitos alunos escrevem em listas de exercícios, né? 2 implica 3, isso não faz sentido desse jeito aqui, né? Se a gente tivesse uma FID 2, onde FID X é uma sentença aberta, então FID 2 se torna uma proposição e implica FID 3. Aí sim faz sentido, né? Mas só isso aqui não faz sentido porque a relação de implicação, ela é uma relação entre proposições. Então, esse primeiro exemplo é para a gente ver como a relação, o conceito de relação, ele está muito envolvido na matemática em diversas áreas, né? Então faz sentido a gente estudar um pouco delas e formalizar um pouco esse contexto. Então, no próximo videoaula, apresentaremos a definição de uma relação na matemática.